Olá! Então, eu já fiz alguns vídeos aqui sobre a guerra da Ucrânia, né? E recentemente saiu uma coisa na mídia que gerou um alerta aí de várias pessoas, né? Criou-se um medo enorme, né? Porque a Ucrânia havia acusado a Rússia de ter atacado a Polônia, né? De ter lançado mísseis contra a Polônia, né? A Ucrânia acusou, né? O Zelensky, inclusive, ele gravou um vídeo falando sobre isso, que o Ocidente não pode ficar quieto, né, que a Polônia foi atacada e que não sei o que, né. Aí, né, óbvio que inicialmente as pessoas meio que ficaram receosas, né, em relação a isso, porque a Polônia falou que ia ver essa questão do artigo 4º, né, ainda não do artigo 5º, mas que ia haver alguma investigação, porque morreram 2 pessoas, né. Apesar de que na região ali ser uma cidade vizinha ali, né, da Ucrânia, né, e muitas pessoas falaram que poderia ser uma false flag, né. Uma false flag é um termo que por muito tempo foi dito pelos democratas americanos e por toda a esquerda mundial, que era uma teoria da conspiração de extrema direita, né? Que não havia false flag, que isso nunca existe, que false flag é uma mentira, que é para acreditar em todos os atentados que eles dizem que ocorreu, que é tudo obra realmente de pessoas maléficas da extrema direita e não sei o quê, né? E agora você vê mais eles falando dessa questão de false flag, falando que a Rússia pode querer atacar algum local e depois falar que foi a Ucrânia que fez, né, e não sei o quê. E olha só que coisa. O Biden disse que é improvável que míssil que atingiu Polônia tenha vindo da Rússia. Autoridades polonesas disseram que um míssil de fabricação russa atingiu o país, matando 2 pessoas. Estados Unidos e aliados concordaram em apoiar a investigação. Só que tem outra notícia que fala, inclusive, que o míssil não era de fabricação russa, mas era de fabricação da Ucrânia. Então ainda é pior ainda, né? Mas vamos ver essa notícia, depois eu emendo com uma outra notícia rapidamente, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na madrugada desta quarta-feira que é improvável que o míssil que atingiu a Polônia e matou 2 pessoas tenha sido disparado da Rússia. Mesmo assim, ele reiterou que os Estados Unidos e aliados concordaram unanimemente em apoiar a investigação do país. Vou me certificar de que descobriremos exatamente o que aconteceu, disse Biden. Isso vindo de uma pessoa que é totalmente anti-Rússia, hein? Então isso é muito importante, porque né, todo mundo pensou, então agora os Estados Unidos vão acusar a Rússia, vão falar... Não, tiveram muita cautela. Isso é uma coisa muito interessante. No início da manhã desta quarta-feira, autoridades polonesas disseram que o míssil de fabricação russa caiu em seu solo, matando 2 pessoas. Seria a primeira vez desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, em fevereiro deste ano, que um projétil russo atingiu o território da OTAN. A Polônia faz parte da OTAN, né? Há informações preliminares que contestam isso, disse Biden, quando perguntado se o míssil foi disparado da Rússia. Eu não quero dizer até que investiguemos completamente. É improvável nas linhas da trajetória que tenha sido disparado da Rússia, mas veremos. Biden não abordou se o míssil poderia ter sido disparado pela Rússia do território ucraniano ou de outro lugar. O presidente americano está em Bali, na Indonésia. Tá? Aí tem o G20 lá, né? O grupo do G20. Biden disse repetidamente que qualquer ataque em território da OTAN será considerado um ataque a todos os membros da aliança, baseado no artigo 5º de proteção mútua. O americano conversou com o presidente polonês, o Andrzej Duda, após a explosão, oferecendo seu total apoio, segundo a Casa Branca, e falou com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em uma ligação separada. Antes de falar com repórteres, Biden convocou uma reunião de líderes afins sobre a situação. Os participantes incluíram membros aliados do G7.
como a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. Essa Ursula, inclusive, ela meio que deu uma cutucada lá na eleição da Itália, né? Então é uma pessoa muito democrática, né? A primeira-ministra Meloni, ó, que coisa, né? O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente francês Macron. Vamos determinar coletivamente o nosso próximo passo enquanto investigamos e seguimos em frente, disse Biden. Total unanimidade entre as pessoas à mesa. Basicamente aqui é isso, essa notícia fala isso, e tem uma outra notícia aqui que fala, tem uma notícia que, míssil que atingiu Polônia pode ter sido lançado pela Ucrânia. Olha só que coisa, Kiev rebate. Avaliações preliminares do governo dos Estados Unidos sugerem que o míssil de fabricação russa, então foi fabricação russa que matou 2 pessoas na Polônia, tenha sido disparado pela Ucrânia, na tentativa de contra-atacar a Rússia, segundo informações da agência Associated Press. Mais de 100 disparos atingiram ontem a capital Kiev e a cidade de Kharkiv e Lviv. As informações foi confirmada pela Associated Press, com 3 oficiais americanos que concordaram em falar na condição de anonimato. Os dois lados do conflito usam munição feita. Os dois lados do conflito usam munição feita na Rússia. Que engraçado. Então realmente, se os dois lados usam munição feita na Rússia, então não tem o que se falar, né? Realmente a questão do míssil, se foi ou não feito na Rússia, é meio que irrelevante, porque, enfim, a munição foi feita nesses 2 países, né? Foi feita na Rússia, né? Então, a Rússia meio que concede munição para os 2 países mesmo, né? Tem questão monetária envolvida aí. Provavelmente, né, a Ucrânia já havia, antes mesmo da guerra iniciar, comprado muitas munições da Rússia, né? Isso aí já acontece, né? Aí Rússia elogia a reação comedida dos Estados Unidos após o míssil atingir Polônia, né? Então, assim, tudo isso aqui aponta que realmente é muito provável que tenha sim. Aí a Rússia acusa a Polônia por explosão de míssil na Polônia, né? Se vocês pegarem o mapa, todos os países ali são muito próximos, né? Você tem a Bielorrússia, que fica do lado da Polônia, você tem a Ucrânia, que fica do lado da Polônia, e você tem a Rússia, que fica ali do lado da Ucrânia e da Bielorrússia. Então você tem ali basicamente 2 países ali que fazem fronteira com a Polônia, e a Rússia faz fronteira com esses 2 países que fazem fronteira com a Polônia. Então todo mundo fica muito próximo, né? Territorialmente é uma região ali muito menor do que, por exemplo, se você fosse comparar com a extensão territorial do Brasil, né? Até isso porque eu mencionei diversas vezes aqui já no meu canal que a extensão territorial do Brasil é um dos grandes problemas aqui realmente de como a gente pode governar, né? Uma governança, né? Uma governança muito complexa, porque é uma terra muito grande, existem muitas pessoas de diferentes opiniões, né? Grupos de pessoas que divergem entre si, né? Em relação a diversas coisas, então realmente é muito difícil você governar para todo mundo, nunca vai ter como governar para todo mundo, né? E esse é um dos motivos, obviamente, que eu apoio a separação, porque você já teria uma estabilidade local, né? Cada um teria o governo que bem entende, né? Então você acabaria meio que com essas tensões aí, todas as questões aí de tribunal também, cada país, cada região teria o seu próprio tribunal ali, para, enfim, julgar as questões mais em prol do que aquele determinado grupo de pessoas quer para si, né? Mas isso aí é muito complicado para a Ucrânia, porque o Zelensky, ele parece que gravou um vídeo falando que não, que foi a Rússia, que não sei o que isso é um absurdo, que os países da OTAN tinham que tomar uma atitude. E os próprios aliados dele já estão começando a falar que não foi assim, né? Que não foi bem assim, que o míssil parece que foi disparado da Ucrânia. Óbvio, pode ter sido um acidente, né? Porque eles estavam tentando interceptar mísseis russos, né? Lançados da Rússia. É verdade, né? Porque você tem aquela questão antiaérea, né?
Mas, né, isso pegou muito mal para a Ucrânia, né, porque a Ucrânia, querendo ou não, eles estão recebendo eles estão recebendo um apoio muito grande, né, dos países do Ocidente, né. Então é isso, né. Uma informação adicional aqui que eu quero dar para vocês é a Câmara, né, dos Deputados dos Estados Unidos foi vencida pelo Partido Republicano, então parcialmente essas midterms foram boas sim para os republicanos, porque eles conseguiram ao menos recuperar a casa, né, a House of Representatives, né, a Casa dos Representantes, né, então eles tiveram essa questão aí positiva. Trump anunciou que vai concorrer à reeleição em 2000. Reeleição não, né? Ele vai concorrer a uma eleição, a eleição presidencial de 2024, né? Então, tiveram algumas notícias aí, né? Mas realmente o que eu queria comentar principalmente a respeito disso, né? Que esse conflito da Rússia com a Ucrânia tá muito complicado, né? Porque sim, a Polônia a Ucrânia tá conseguindo rebater os ataques da Rússia, é verdade. A Ucrânia tá surpreendendo, a Ucrânia surpreendeu a Rússia, mas esse tipo de atitude, isso aí vai muito contra a Ucrânia, porque realmente é muito suspeito, né? E toda aquela questão do false flag também pode ter sido um ataque feito também ali. Pode ter sido um ataque feito pela própria Ucrânia para dizer, olha, a Rússia está atacando, não sei o quê, né? Porque você pensa, pô, por que a Ucrânia ia atacar a Polônia, né? Aí você também pode pensar, por que a Rússia ia atacar a Polônia, né? Enfim, a Rússia é meio covarde também, né? Porque a Rússia diz que está em guerra contra a OTAN, mas não ataca a OTAN, então, enfim, nega que está atacando a OTAN, né? Eles têm aquele projeto lá da Nova Rússia, né, de conquistar todos os países ali daquela região ali, né, do Bálticos, né, da região ali do leste europeu. Eles querem recuperar, né, porque fazia parte da União Soviética, e eles querem recuperar essa questão territorial muito forte, né, na União Soviética, que eles querem ter mais territórios, é o imperialismo russo-soviético, né. Então, tem esse ponto, mas realmente essa questão do false flag, olha só, né? A esquerda falava que era tudo teoria da conspiração, né? Que isso aí, quando você tinha ataques de armas lá nos Estados Unidos, os republicanos, eles falam muito disso, né? De false flag, que na verdade foram agentes dos democratas, agentes da FBI, que ficam botando pilha para acontecer esse tipo de coisa, né? Eles afirmam isso também, que tinha agente do FBI ali envolvido no Capitólio, né? Incentivando as pessoas a invadirem o Capitólio, né? Tinha um cara muito suspeito realmente ali, que ele falou que as pessoas tinham que entrar no Capitólio, que amanhã, né? Ele estava num dia antes, né? Que amanhã eles têm que entrar no Capitólio, tem que invadir o Capitólio. E esse cara, estranhamente, não foi investigado pelos democratas, e os democratas nem quiseram entrevistá-lo, né? Eles simplesmente não convocaram ele para aquela comissão lá que investigou lá a insurreição. Por que eles não convocaram? O cara abertamente falava para todo mundo invadir o Capitólio, né? Tava incentivando o cometimento de crime, né? Por que ele não foi investigado? É no mínimo estranho, né? Então essa questão toda de false flag tem sim, pode ter certeza que às vezes o país ele faz um ataque para dizer que foi outro país que fez, para justamente chamar o apoio popular, clamar pelo apoio popular, para aí sim ele conseguir mais apoio e conseguir atacar o outro país e ter um maior êxito, né? Esse tipo de coisa acontece há muito tempo. Os Estados Unidos já fez isso direto, outros países também já fizeram, né? E aí a gente está nessa questão, né? Será que a Ucrânia fez por acidente, fez porque quis fazer para botar culpa na Rússia, ou foi tudo um acidente e o Zelensky se aproveitou disso para acusar a Rússia? É uma questão polêmica, né? Isso aí tem que ser realmente investigado aí,
E é muito interessante, porque você pega o Biden e os Estados Unidos, eles estão do lado da Ucrânia, né? Então, a própria Polônia aí meio que também voltou atrás aí e falou que, olha, realmente tem que ser investigado melhor e eles meio que deram meio uma puxão de orelha, né? Se a Ucrânia fez isso de propósito, realmente vai ficar feio, né? Seria realmente um suicídio total da Ucrânia, né? Que agora tem todo o apoio do Ocidente. Se perder o apoio do Ocidente, não vão ter mais nada, né? Vão ser totalmente destruídos, né? O que está fazendo eles existirem é um apoio financeiro, né, do Ocidente, né? Então é isso. A notícia de hoje é essa. Achei muito interessante comentar a respeito disso, porque tá dando o que falar, né? Então é isso. Um abraço. Curtam meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, compartilhem, comentem aqui embaixo. Um abraço.